Não é um xingamento. Falei assim, não é sobre isso. Por que um homem gostar de outro homem é algo ruim? Você vê isso como, né, você está xingando seu amigo de viado. As pessoas gostam de quem elas quiserem, né? Nem sempre é sobre querer, né? Então, a vida é assim, tá tudo bem, é normal, vocês não tem que ver isso como algo ruim. Aí um deles virou e falou, eu não quero nem saber, eu vou meter a porrada. Aí o outro falou, tia, mas Deus não fez o homem e a mulher? Aí eu parei, aí eu falei assim, pensei, né? O que eu vou falar agora? E às vezes você não fala nada mesmo. Eu falei assim, só que eu já tinha falado. Quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus do céu, ele vai chegar em casa, ele vai falar pra mãe dele que a tia estava falando que não é errado, homem gostar de homem, meu Deus do céu, a mãe dele vai vir na escola. Aí eu fiquei, caraca, isso sim, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, Deus fez o homem e a mulher. Mas Deus também fala que você não pode ter preconceito, né, e tal. Então você acha que é legal ter preconceito e tal, né, não sei o quê, você tem que respeitar. Aí ele me olhou assim e falou, tá, entendi e tal. Aí eu deixei pra lá, falei, não quero mais essa conversa. Falei, não vou, esquece, não sei pra que eu vou falar nisso e tal. Aí ele me deu um desespero, né. Mas que bom. Porque pode parecer no primeiro momento. Não. Aí eu falei, pra que eu fui falar? Deixar isso se xingando. Num primeiro momento, pode acontecer dele não entender. E porque a família dele, de repente, ensina pra ele isso. Gente, se o professora, como é que eu vou lidar com se o vou falar a minha posição. Se o presidente dos Estados Unidos falou isso, por que a gente vai, né, ficar desesperado assim? Você imagina uma criança que é criada dentro dessa lógica. Por que eu tô falando isso? Você fala, se o cara, né, poderoso como o presidente dos Estados Unidos fala isso, a gente não vai julgar que a criança falou isso. Eu acho que você fez certo. Falar até uma certa medida, porque mesmo que isso não traga num primeiro momento, o outro falou, vou enfiar porrada mesmo e tal, em alguma medida isso vai bater em alguns. Em alguns vai, mesmo que não naquele momento. E aí, o que eu quero sugerir? Que vocês sempre falem da diversidade e das relações. Falar, não, eu entendo que você, né, nos dias de hoje, que a gente tem medo, né, da mãe bater lá na porta da escola. Eu entendo que você vê isso, a tua família faz isso, mas a vida tem muita diversidade. Vê como as pessoas são diferentes. Vocês veem agora, gente, essa questão dos diagnósticos, né, de neurodivergência, né? Numa busca incessante que a gente tem de que as pessoas se enquadrem no padrão. Se não são naquele padrão, eu diagnostico como alguma coisa. Não quer dizer que não exista. Eu não estou falando isso, né? Que não existe o autismo, que agora a gente tem. Não é isso. Mas vocês veem um desespero das pessoas em se enquadrar, em classificar em alguma coisa para se aproximar de um padrão. Então eu preciso ser isso, aquilo, outro. E era simplesmente a gente ter os laudos e diagnósticos para a gente lidar com todo mundo bem. Mas por que a gente diagnostica na sociedade capitalista? Porque a gente quer enquadrar no padrão. Então, se você é muito disperso, você é TDAH. E aí eu quero que você tome um remédio para você ficar menos disperso. Mas de repente a sua principal habilidade é a dispersão, que você vai conseguir fazer várias coisas. E como é que eu organizo isso? Então a gente está vivendo um momento muito difícil. Passa o microfone. Não, o Gabriel estava antes, aí depois para você, Lucas. Então, o que eu quero que a gente use como instrumento é isso aqui. As pessoas são diferentes. E eu acho sempre, né, mesmo que
dê ruim, a gente tem que falar. E aí a gente se empodera do nosso conhecimento para, se a mãe for falar assim, não, eu estava falando porque o seu filho estava batendo no outro. Eu tô passando muito por isso, porque eu tô como estagiária, mas os alunos não são seus. Comigo, não são meus. Sim. Mas eles me veem como uma pessoa mais séria e eles falam coisas. E eu falo com eles. Volta no dia que eles estavam falando lá de começaram a falar de beijar na boca, falaram de sexo, aí eu falei, meu Deus do céu, eu falo sobre você... uma coisa natural, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão entender e tal. Aí eu cheguei em casa e fiquei meio que... Quando for assim, você conversa com a professora. Não era pra ter falado. Não, na sua posição de estagiária, sempre fale com a professora. Aí eu acho que... não dei embora, eu só falei, quando vocês crescerem, vocês vão entender, isso é uma coisa natural. Porque uma turma que não é sua, né? Isso pode gerar confusão, porque a turma não está sob a sua responsabilidade. Então, sempre sugiro que você fale com a professora. Sempre. Surgiu esse assunto, como é que a gente pode abordar isso? Aí eu tenho feito isso agora. Eu escuto as coisas lá atrás e falo aqui, professora, fulano, falando assim. Isso. Afinal de contas, ela está... Mas eu acho que né? Mas tem que ser. Mas eu acho que sempre assim, se a mãe vem reclamar, a gente tem que mostrar justamente a questão do respeito, né? Você não pode faltar com respeito, em qualquer que seja a situação. Eu acho que isso é um bom mecanismo. Fala, meu bem. Eu acho que é mais uma pergunta do que um... Fala, então faz a pergunta. Sobre essa questão de... Realmente, né, a gente estava falando sobre como o capitalismo influencia, tipo, a questão do ensino, as instituições, né, tipo, o Estado, né? E, tipo, a gente sabe, né, que a gente, como professor da área de ciência, a gente tem as ferramentas para trabalhar isso, enfim, pela amplitude dos próprios conteúdos, né? Como que lida com essa questão do tempo? Porque realmente é tudo muito corrido. A gente sente, a gente está falando da questão da ansiedade, né? A gente sente que é tudo muito corrido. Em sala de aula, às vezes, não dá, tipo, para planejar uma aula e seguir, tipo, realmente tem que ser aberto, né? No plano de aula. Só que parece que cada vez parece mais impossível, sabe? E você perde aula para ligar isso aqui, por exemplo, no projetor. Por isso que eu não li. Sim. Vou passar para o Lucas fazer a pergunta dele e eu vou falar para você o que eu acho disso. E aí é uma questão de uma percepção minha, tá? Que eu vou expor para você e a gente refletir isso, sobre como a gente lida com o tempo acelerado da nossa sociedade na sala de aula. As consequências de tomar ritalina, né? Eu estou muito cansado, daí insônia. Porque meio que ele parece que ele usa todo dia que isso ele é capaz de fazer e vai esterilizando aos poucos. Ele se esteriliza no total e já está no corpo. Aí muitas das vezes quando as pessoas me falam assim, você foi no médico, eu falo, não. Eu não fui no médico, eu simplesmente falei porque eu começava a tomar ritalina, dei meu jeito de ocupar de forma legal. Cortaremos esse trecho do vídeo. Sim. Não, também acho. Então eu acho totalmente errado essa parte de fazer isso, sabe? E por conta disso, muitas das vezes eu deixei de lado uma outra matéria, sabe? Eu foquei numa matéria que eu preciso passar nessa matéria, porque eu não aguento e eu preciso me foquei muito. Só que chegou um ponto que eu estava tão cansada, tão esgotada emocionalmente, que eu não consegui estudar outra. E como eu estava comentando com o Thiago, então eu percebi isso. Eu demorei a perceber isso. E a ritalina te melhorou? Então, melhorou com uma matéria e piorou com a outra. Uhum. Uma seguida da outra, eu tomava para ir para a aula e quando eu chegava na nova aula, na média eu estava sem efeito, eu já estava, cara. Que é uma coisa comum que
que a gente está hoje, né? Que é a medicalização exacerbada, né? E na aula de psicologia da educação, o professor falou uma coisa que eu concordo muito, tipo, ele fala sobre a medicalização das crianças. Sim. Eu, quando fiz um estágio na escola, eu vi que tinha uma criança que era muito agitada, tipo, ao espelho. Aí você fala, daí vai agitar, eu falei, sei lá, criança? Até que ponto a gente sabe quando a criança é criança e quando a criança está sendo interativa? Eu sempre fico contra o uso de remédio, essas coisas, né? A minha auto-medida. E eu sempre, quando minha amiga estava falando, você tem que tomar melatonina. Eu falei, não, melatonina para quê? É placebo. Ela, nossa, mas você está tomando melatonina para quê? É placebo, segundo você. Eu falei, mas é diferente. Ela não é, sabe? E por conta disso, do Ritalina e tudo mais, eu percebo que eu preciso parar com isso, mas ao mesmo tempo meio como assim, uma dependência, de uma dependência. Porque tipo, eu quero muito passar na matéria, eu percebo que você me entendendo, eu não vou conseguir aprender. E eu falo. Por quê, Lucas, que você não vai conseguir aprender? Você não consegue prestar atenção? Oi? Não entendi o que você falou. A professora é muito. Ah, tá. Mas você acha que você se medicando Eu consigo focar mais. focar, né? Tá. Eu consigo, tipo assim, desligar a chavezinha que eu não gosto dela e deixar a chave da atenção ligada. Porque toda vez que eu percebo que toda vez que eu tomo um remédio, para ir para a aula dela, eu participo muito mais. Você toma só para ir para a aula dela? O Ritalina não é um remédio que é feito assim, é um remédio que é constante. É. A gente